Olá, sejam muito bem-vindos. Começando mais uma análise aprofundada aqui no Diário SA. Hoje o nosso mergulho vai ser nos números da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, código CMIG4, na Bolsa. Isso. E a nossa fonte aqui é o relatório de resultados que eles acabaram de soltar do terceiro trimestre de 2025. E a nossa missão é aquela de sempre, né? Destrinchar esse documento. Exato. Porque, olha, para quem bate olho nos números principais, o resultado pode até parecer um balde de água fria, sabe? O lucro despencando. Pois é, mas a história que a gente vai contar hoje é, sobre o que está por trás desses números. Exatamente. Vamos investigar se essa queda é um sinal de um problema real ou se é só, digamos, uma miragem causada por eventos do passado. E o mais importante, né? Entender como a gestão da empresa está conseguindo navegar nessas águas que parecem bem turbulentas. Isso. Quem acompanha a gente não precisa ler o relatório, a gente traduz tudo por aqui. Perfeito. Então vamos começar pelo que chama mais atenção. Os grandes números. O lucro líquido, no padrão contábil IFRS, foi de 797 milhões de reais. Ok, só o número em si não diz muito, mas quando a gente compara com o mesmo período de 2024, aí vem o susto. Aí vem, é uma queda de mais de 75%. Nossa, 75%? E o EBITDA, que mede a geração de caixa da operação? Também caiu forte. Quase 70%. Uma queda assim no lucro parece um desastre. O que aconteceu? Essa é a pergunta de R$ 1 bilhão. Ou melhor, De 2 bilhões, literalmente. A resposta está no que a gente chama de eventos não recorrentes. Então o resultado de 2024 foi meio que turbinado. Totalmente. Foi um ano fora da curva. E de onde veio tanto dinheiro assim para inflar o resultado do ano passado? 2 bilhões é muita coisa. Foram dois fatores principais. O primeiro foi a venda de uma participação que a CEMIG tinha numa outra empresa de geração, a Aliança Geração. Certo. Só essa venda deu um ganho de capital de 1,1 bilhão de reais. Uau! E o segundo foi uma revisão nas tarifas de transmissão. Isso trouxe um efeito positivo de mais 1 bilhão. Somos dois, pronto. Mais de 2 bilhões que entraram em 2024, mas, claro, não entraram agora em 2025. Entendi. É aquela analogia clássica, né? É como comparar o salário de um mês em que a pessoa recebeu um bônus anual gigantesco com um mês normal. Exato, a comparação fica injusta. Então, como a gente faz para ter uma foto mais fiel da realidade? Qual seria a comparação certa? A comparação justa é olhar os números que a gente chama de ajustados, ou seja, tirando esses efeitos não recorrentes da conta. E aí a história muda. Muda bastante. O lucro líquido ajustado, olha só, ainda caiu, mas a queda foi de 30,2%. Chegou a 780 milhões. Ok, 30% ainda é uma queda considerável. E o EBITDA ajustado? Caiu menos ainda, 16,3%. Ficou em 1,47 bilhão. Certo. Então, mesmo tirando o ruído, a gente vê que existe uma pressão real sobre os resultados, o que explica essa diferença. Exato, agora sim a gente consegue analisar de verdade. E essa queda mostra que o desafio não foi tipo uma piora drástica na operação, foi um conjunto de fatores em cada área da empresa. E para entender isso, a gente precisa quebrar a CEMIG em pedaços, começando pela distribuição. Isso, a CEMIG-D. É a parte que leva a energia até a nossa casa, até as indústrias. O que aconteceu lá? Na distribuição, o desafio tem nome e sobrenome. Queda de volume. A quantidade de energia que a CEMIG distribuiu caiu 4,4%. E o principal motor dessa queda foi a indústria. Na mosca, o consumo industrial encolheu 8%, principalmente em setores pesados, como siderurgia, produtos químicos, que sentiram uma desaceleração. Mas não é só a indústria produzindo menos, né? Eu ouço muito falar de empresas migrando para outros modelos, buscando energia mais barata. Isso também impactou. Com certeza, e esse é um movimento estrutural, sabe? Muitos clientes grandes estão indo para o chamado mercado livre. Onde eles negociam direto com os geradores. Exato. Ou então instalam seus próprios sistemas, como painéis solares, a geração distribuída. Em ambos os casos, eles param de comprar da distribuidora. Então, com menos energia sendo vendida, a situação parece bem complicada.
A empresa ficou só assistindo a essa queda ou mostrou alguma reação na gestão? É aqui que a história fica interessante. E a gente vê a disciplina da gestão. A empresa não controla a economia, né? Mas ela controla seus custos. E a qualidade do serviço. Exato. E foi o que ela fez. Primeiro, na qualidade. Sabe aqueles indicadores DEC e FEC? Que medem a duração e a frequência das quedas de luz, certo? Isso. E os dois estão dentro das metas regulatórias. O DEC, inclusive, mostrou uma melhora bem expressiva. Ou seja, a rede está mais confiável. E a segunda frente de gestão, a de custos. A segunda é a que o mercado mais gosta de ver. O controle de custos. As despesas que o mercado chama de PMSO. Pessoal, material, serviços. Isso. Subiram só 3%. Só 3%. Pois é. Quando a gente lembra que a inflação no mesmo período foi de 5,17%. Nossa, é um feito e tanto. Significa que a empresa conseguiu operar gastando um valor que subiu bem menos que a inflação. Exatamente. Isso é disciplina de gestão rigorosa. Mostra que mesmo com a receita pressionada, a empresa está controlando o que pode controlar. Certo, então na distribuição, a história foi de desafio no volume, mas com gestão de custos e qualidade como ponto forte. E na geração, onde a empresa produz a energia? Lá o jogo é outro, e o vilão do trimestre tem uma sigla diferente, GSF. GSF? Já vi essa sigla por aí. Dá para explicar de um jeito simples o que ela significa? Vamos lá. GSF é fator de escala de geração. Mas pensa assim, a maior parte da energia do Brasil vem de hidrelétricas. O sistema é todo integrado, como uma grande piscina, sabe? Aham. O GSF é um indicador que mede o nível de água dessa piscina. Se chove bastante, os reservatórios estão cheios, o GSF fica alto, perto de 1. Se chove pouco, O GSF cai. exato. E o que acontece quando ele cai? Significa que as hidrelétricas, como um todo, estão gerando menos energia do que o previsto nos contratos. E aí elas precisam comprar energia no mercado para cobrir essa diferença. Exatamente. E se está faltando energia, o preço dela no mercado tende a subir. E foi isso que aconteceu neste trimestre. O GSF caiu e a CEMIG teve que ir às compras. Foi exatamente isso. O GSF caiu de 0,79 no ano passado para 0,65 neste trimestre. E o impacto disso no custo? De reais nos custos da CEMIG com compra de energia só para a área de geração. Isso respingou também na área de comercialização, que teve o resultado reduzido em 136 milhões pelo mesmo motivo. Entendi. Então, o GSF baixo funcionou como um imposto inesperado na geração de energia. E na Gasmig, a empresa de gás, a história foi parecida. A Gasmig vive uma história muito parecida com a da distribuição de energia, só que de forma ainda mais intensa. Como assim? O volume total de gás distribuído caiu 5,6%. E o motivo, adivinha? Migração dos clientes para o Mercado Livre? Na mosca. A migração de grandes clientes industriais, e os números são impressionantes. O volume de gás vendido para os clientes cativos, aqueles que são obrigados a comprar da Gasmig, despencou 54,5%. Uau! Enquanto isso, o volume para o Mercado Livre industrial, onde há competição, cresceu 197%. Nossa, isso não é um evento de um trimestre só. Parece uma mudança estrutural gigantesca no mercado de gás. E é exatamente isso. É uma tendência que veio para ficar e que força a Gasmig e todas as outras distribuidoras a se reinventarem e competirem nesse novo cenário. E é um cenário que muda rápido, né? Por isso é bom ficar por dentro de tudo. Aliás, aproveita e segue o Diário SA para não perder nenhuma análise como essa. Isso mesmo. Mas, bom, voltando à CEMIG. Com toda essa pressão operacional, uma pergunta fundamental fica no ar. A saúde financeira. A empresa aguenta esse tranco todo? Essa é a outra parte central da história. E a resposta é um sonoro sim. Apesar dos desafios, a saúde financeira da CEMIG é um ponto de extrema solidez. E a gente vê isso pela alavancagem, né? Principalmente. A alavancagem que compara a dívida líquida com a geração de caixa, o EBITDA. E como está esse indicador? A dívida líquida sobre o EBITDA ajustado está em 1,76 vezes. O que é um nível muito saudável.
Muito saudável. O mercado considera níveis abaixo de 2,5, 3 vezes como ótimos. Estar em 1,76x é uma posição muito confortável. E além desse número, tem mais algum selo de qualidade dessa saúde financeira? Tem, e um muito importante. Em setembro agora de 2025, a agência de risco Moody's elevou a nota de crédito da CEMIG para AAA na escala nacional. AAA. É a nota máxima possível. Literalmente a mais alta. Na prática, isso significa que o mercado vê a CEMIG como uma empresa de baixíssimo risco de calote. O que permite que ela consiga dinheiro mais barato para investir. Exatamente. E ter acesso a dinheiro mais barato é fundamental, porque o relatório menciona que a CEMIG está com o maior programa de investimento da sua história. Uma coisa ligada à outra. Totalmente. A empresa investiu 4,7 bilhões de reais só nos primeiros 9 meses de 2025, um aumento de 17%. E a maior parte desse dinheiro foi para onde? A maior parte, 3,6 bilhões, foi para distribuição. Modernizando a rede, imagino. Basicamente, construindo novas subestações, trocando cabos e, principalmente, instalando medidores inteligentes. Tudo para melhorar a qualidade e aumentar a eficiência. O relatório também passa rápido pela agenda ESG, o que se destaca ali. A consistência. A matriz energética deles é 100% renovável. E a empresa está há 25 anos consecutivos no índice Dow Jones de sustentabilidade. 25 anos é um marco, poucas empresas no mundo conseguem isso. Sem dúvida. E para fechar a análise dos números, faltou um ponto que interessa muito a quem tem as ações. A remuneração. Teve distribuição de lucros? Teve sim. Em setembro, a CEMIG anunciou o pagamento de 604,7 milhões de reais em JCP. JCP, juros sobre capital próprio, que na prática para o investidor é como se fosse um dividendo, né? O efeito é o mesmo, dinheiro entrando na conta, a diferença é mais contável e fiscal para a empresa. Mas no fim do dia é um sinal de que, apesar do trimestre difícil, a empresa continua gerando caixa suficiente para investir e também para remunerar seus acionistas. Perfeito. Então, depois de passar por todos esses pontos, a história que surge não é a daquela queda de 75% no lucro que a gente viu no início. De jeito nenhum. A história real parece ser de uma empresa enfrentando pressões externas, sim, mas que está respondendo com uma gestão focada, eficiente e com uma base financeira muito sólida. Exatamente essa é a leitura. O resultado final foi impactado, mas os fundamentos da companhia, tipo a gestão e a solidez do balanço, se mostraram bem resilientes. Olhando para frente, então, quais são as grandes questões que ficam no ar? O que a gente deve observar nos próximos resultados? Eu diria que a principal questão para a distribuição é: essa queda no consumo industrial foi algo pontual ou é o início de uma tendência mais longa? E a migração de clientes para o Mercado Livre, para a geração distribuída, vai continuar nesse ritmo? Essa é a grande variável a ser monitorada ali. E do lado da geração? Na geração, os olhos de todo investidor devem estar cravados em duas coisas: o comportamento do GSF, ou seja, o regime de chuvas, e os preços de energia no Mercado Livre. São as duas variáveis que mais podem impactar a rentabilidade no curto prazo. Se você gostou dessa análise, não esqueça de seguir o podcast Diário SA e curtir este episódio para nos ajudar a chegar a mais pessoas. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até o próximo episódio.